E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao Planeta Oblivion. Não, muito sintético. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao Planeta Oblivion. E hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre cada reino. Hoje a gente vai falar sobre a Aldeia do Raio, que é esse reino amarelo aqui, que é composto por essa ilha grande e essas duas ilhas pequenas aqui em volta dele. Então a gente vai saber um pouquinho sobre como tudo isso aconteceu, como eles conquistaram seu território, a sua cultura e muito mais. Então vem com a gente. Bom, então aqui a gente tem, né, o símbolo, a bandeira, né, da Aldeia do Raio. A gente pode clicar nela para ver que ela é amarela, né? Tem um formato já um pouco diferente. Esse V aqui tem aqui desenhado nela a Torre do Trovão, tá? A Torre do Trovão era uma torre de vigia que trouxe muita segurança para o povo da Aldeia do Raio, né? Nos tempos antigos. Quando começou a construção em volta da sua capital e a expansão do seu reino, essas torres aqui ficavam em volta da capital, trazendo segurança, né, para as pessoas trabalharem. Então, hoje elas são representadas na bandeira da Aldeia do Raio. O lema deles é: o trovão e o machado forjam o nosso destino. É uma cultura, né, baseada muito em machados, porque eram lenhadores, né? A gente vê até a imagem do rei aqui embaixo, ó. O rei Uruk, Eruk, com o machado na mão, né? Porque eram lenhadores, né, em sua maioria, de guerreiros, além de guerreiros eram lenhadores, e eles se assemelham bastante aos bárbaros, sabe? Então nas batalhas eles são bem brutais, bem violentos, bem malucos, mas eles também são muito trabalhadores, e eles têm ali um apreço, né, pelo machado, porque foi sua principal ferramenta de trabalho e sua primeira arma de guerra, né? Então o lema deles é baseado na sua cultura. O rei do momento é o rei Eruk. Ele tem o dente de ouro, que simboliza riqueza e respeito. Ele é resistente, ele é muito sábio e ele é a prova de fogo, tá? Ou seja, ele não se queima. Isso aqui é um poder que é desenvolvido de maneira murai, né? Ele é um murai também, que desenvolveu essa habilidade, sem ser abençoado pela chuva gama, tá? Ele tem 79 anos, é bota de ferro, a Krieg Armor, né? É o elmo do chapéu de palha, o machado, né, de aço, Gladiator's Edge, um anel de ferro e também esse acessório aqui que é tipo uma pulseira, não sei. É o Crockett Planet, que chama, também de aço. Então eles têm bastante aço e ferro, né? Você vê que ele já tem 79 anos. Ele é excelente na guerra, acredito que um dos melhores até agora, um bom diplomata, bom de administração e a inteligência um pouquinho acima da média ali. Tipo, a média é 5, entre de 0 a 10 ele é 6, tá? Ele tem um ataque relativamente forte, um dano relativamente forte, um pouco de acerto crítico. Ele tem mais poder, assim, como gestor do que como guerreiro, apesar de ser muito poderoso também. Mas nesse mundo, em Oblivion, esse poder aqui, apesar de ser absurdo, comparado a outros seis, não é tão absurdo assim, tá? A cultura dominante é a cultura Megavolt, tá? É uma cultura já antiga, quase bicentenária, de 190 anos. Lembrando que a gente está no ano 207, faltando aproximadamente 500 luas para a escuridão chegar e a gente dá início ao segundo episódio da série. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui um pouco sobre cada aldeia, né? É uma aldeia que também tem boa produção de armaduras, tem um treinamento militar bem inferior ao a Nação da Floresta, né? Que aí tem um treinamento militar lá nível 3, eles têm um treinamento militar nível 1, então eles são mais. Não sei se pré-histórico é a palavra correta, mas são mais antigos, né? Tem uma luta mais antiga, um jeito mais antigo de lutar, não é tão refinado, não é tão técnico, né? Tem um treinamento militar mais antigo. Eles têm embarcações, quartel, docas, né? Mineração, tem estradas. Eles têm uma cultura de criação de estátuas, tem templo, né? De veneração ao Deus Trovão, tem a torre de vigia, que está simbolizada inclusive na bandeira, né? Tem os moinhos, tem a conversão de cultura, que não é tão forte quanto a Nação da Floresta também, né? Tem governo, esse reino é capaz de administrar mais vilas. Ele não tem as casas tão desenvolvidas como a Nação da Floresta, ou seja, a gente consegue ver, ó, que culturalmente eles estão atrás da Nação da Floresta. Mas apesar de ter aqui, ó, lutas com espadas, né? Tem aqui machados, arcos e martelo. Eles têm conhecimento dos ancestrais, né? Ou seja, tem um sistema de escola, tem grande produção de armadura, tem a fortificação, ou seja, eles vão construir bastante torres de vigia, porque é a cultura deles, né? E eles são ótimos ofensivamente, nem tão bons assim defensivamente. E o modo de vida que faz com que vivam mais tempo, né? Então essa é a cultura Megavolt, tá? Da Aldeia do Raio. Bom, o clã dominante da Aldeia do Raio é o clã Jolteon, tá? O lema do clã é trabalhe, mate, durma e pense.
Ou seja, isso reflete o quão bárbaros eles são, né? Eles são mais violentos, mais bárbaros, mais primitivos, né? Eu acho que essa é a palavra certa para descrever. É um clã de 186 anos, tá? É fundado por Ita, no reino chamava Holyup, onde hoje é a capital Maquin, né? A vila natal é Boporo, no ano de 21, tá? Ele tem como chefe do clã, né, o Pov, aí tem também os membros Shishi, Eruk, o Gesharu, a Jed, Pihev, Xereba, Picave, Utish e Acé. Lembrando que esses nomes são dados pelas próprias pessoas, né? Não sou eu quem escolhe os nomes deles, eles mesmos se batizam, né? Quando eles têm ali um filho, eles dão o nome para o filho de acordo com a cultura deles, tá? Então essa é o clã Jotun, tá? Que domina a aldeia do Raio. Bom, então essas são as vilas, né, da aldeia do Raio, que tem a sua capital Maquin, né, maior população e a maior lealdade. A gente tem grande lealdade em Electabuzz e Mileto também. Agora a gente tem baixa lealdade em Sheva e uma baixíssima lealdade em Berg, que são essas ilhas mais afastadas. Acho que por elas estarem longe do centro, longe da capital, a questão de lealdade delas é menor, tá? Vamos ver quem que é o líder de Sheva? O líder de Shiva é o Aged, tá? O Aged é pertencente ao clã Jotun. E também tem aqui, ó, voltando aqui, vamos ver, é o líder da Ilha de Berg, que é o Pov, que também é presente no clã Jotun. E ele é um bom líder. É, esses líderes ali e o povo dessas ilhas, eles não são tão leais assim à capital, né? Então, isso aqui pode gerar alguma rebelião no futuro, a gente vai observar isso nos próximos episódios, tá? Se pode ser que alguma dessas nações, ou as duas, simultaneamente, se levantem em rebelião contra a aldeia do Rai, né? Com a lealdade baixa, a chance disso acontecer é grande, tá? Então ali tem questão que o líder é fraco, ela tem distância, tem as características, não está conectado à capital, então isso ali tem ali o rei do mesmo clã, né? A era do mundo, a população, a cultura e a área dão ali pontos positivos, mas os pontos negativos são muito fortes também. Mesma coisa aqui para Berg, né? Berg parece que perde pontos de cultura e de distância. Vamos dar uma olhada em Berg. É, então, tem a mesma cultura, tudo e tal, mas tem a lealdade baixa. Então, existe a possibilidade, né, de uma rebelião e eu acredito que Berg se rebelará, tá? Bom, essa é Berg, tá? A ilha de Berg. A gente dando zoom nela aqui, a gente consegue ver que ela é rica, então ela é muito forte economicamente falando, tá? Porque ela tem esse terreno aqui, ó, e de cá também, ó, que é abundante em minérios. E então tem bastante mineração, então é uma ilha pequena, tá? Acho que nem faria muito sentido ela ser independente, porque ela é muito pequena e ela é muito antiga também, então assim, economicamente ela é muito forte. Essa ilha, a história dela, né? Ela foi dominada pela aldeia do Raio bem nos primórdios, há muito tempo atrás. Se a gente analisar aqui a idade de Berg, ó, consegue ver cadê? Idade, nascimento. É desde o ano 67, ou seja, 140 anos de idade, é bem próximo à idade da McQueen, né? Da capital McQueen. Porque bem no começo, depois das outras duas cidades ser estabelecidas, eles já expandiram o seu reino por esse lado, né? Então, ela é muito antiga e assim, não houve nem guerra, nem batalha política, nem nada, porque era muito nos primórdios mesmo, né? No começo da civilização, eles já se estabeleceram aqui, e já dominaram esse território e nem houve muito questionamento na época. Então, essa ilha, a ilha onde existe a Vila de Berg, a pequena ilha, ela é dominada pela aldeia do Raio desde então. E, ó, economicamente ela é muito rica, ó. Tem aqui bastante mítrio, que é um minério muito raro. Tem madeira, tem metais comuns, né? Tem aqui sal cristalino, pão, bastante peixe. Então ela é bem autossustentável e rica, tá? E ela tem um armamento interessante, que é um arco de ferro, tem arco de aço, tá? Que é lendário, e tem espadas de pedra no seu inventário. Então, assim, eles têm ali um exército pequeno, né, de 21 pessoas, né, podendo comportar até 23, comparado ao poder da rodeia do raio do total, não é nada. Mas o armamento deles é forte. Bom, essa aqui é a Ilha de Shiva. A Ilha de Shiva, ela tem aqui uma história que é aproximadamente 50, 60 anos atrás, houve a Batalha do Ouro, ou seja, essa aqui é uma terra onde ela é muito abundante em ouro, tá? E aqui eles têm a mineração, eles conseguem ali minerar rochas e
Hoje em dia tem menos ouro, porque eles já exploraram muito do potencial da ilha. Mas aqui, bem no centro da ilha, existia uma torre, né, de demônios, e a chamada é, Torre do Inferno, né, que eles chamam, e dela vinham alguns demônios, e os demônios atormentavam a Ilha do Raio e o País do Fogo, que era próximos aqui. Então, a Ilha do Raio tomou rédea da batalha, né, principalmente interessada no ouro também, e em erradicar a ameaça demônio. E a batalha aconteceu, e aí o País do Vento, a Aldeia do Vento, o País do Fogo, a Aldeia do Gelo ajudaram na batalha também, mas a batalha foi vencida pela Aldeia do Raio, e na UR eles conseguiram ali legitimizar o território, né? Porque houve ali interesse de outras nações pela questão da abundância em ouro, né? E aí foi dominada essa ilha. Hoje ela é uma ilha, só não é estéril por causa da mineração, né? Eles ainda conseguem minerar alguma coisa e trazer riqueza para McQueen, mas eles estão com a lealdade cada vez mais baixa conforme o tempo passa. Então, por enquanto a gente está numa era boa, mas quando as coisas começarem a ficar mais complicadas, há uma tendência de uma rebelião acontecer em Sheva também. Se a gente olhar aqui os dados de Sheva, a gente vê que eles têm aqui 69 anos, né? Aproximadamente, a gente está perto do ano 210, tá? É, eles têm aqui espadas de ferro e muitos minerais, tá vendo? Tem muita pedra, muito ouro, estoque máximo, tem um pouco de mitril, de metais comuns, de joias, pão e peixe, né? Então, assim, eles não são tão poderosos em armamento, tem um exército até maior que o de Berg, tá? E são autossustentáveis. Mas, assim, eu, se fosse líder deles, não acharia proveitoso para minha vila se tornar uma vila independente, principalmente podendo sofrer alguma retaliação da Aldeia do Raio, né? De McQueen. O rei lá em McQueen pode se sentir. Pode não querer, né, dar independência para a Ilha de Shiva, né? Então vamos ver, aguardar os próximos episódios. Ó, o Ajed, o líder, ele tem aqui o poder de mudar o seu corpo, ele é gordo e ele tem sede de sangue, ou seja, ele é um murai, tá? Ele tem armadura de prata, o elmo de chapéu de palha e um mosquete de cobre. O rei, o rei Erhuk, tem percebido ali sinais da falta de lealdade. Até porque o, o Lorde de Shiva é péssimo diplomata, né? Então vamos aguardar os próximos episódios. E agora sobra a Grande Ilha, né? Que é formada por Electabuzz, McQueen e Mileto. A gente vem aqui em McQueen, que é a capital, né? Onde o clã Jotun, né? O clã Jotun ele conquistou o poder e o direito à monarquia através do seu trabalho. É um clã muito trabalhador e com instinto de liderança natural. Então, o poder de trabalho e de desenvolvimento do clã Jotun fez com que as outras pessoas ali os admirassem e logo começassem a obedecer a eles, a trabalhar para eles e, consequentemente, eles se tornaram os líderes dessa aldeia, né? A gente observa aqui que na cultura deles, eles têm ali a ideia de fazer estátuas, ó, e tem a estátua do deus Thorum, que é o deus do trovão, né? Que é venerado pelo povo da aldeia do Raia, tá? Onde eles dali acreditam, né, que os seus poderes de manipulação de eletricidade vêm do Thorum. Então eles têm aqui é, o, eles têm aqui o moinho, eles têm aqui boas casas, né? Eles não têm uma cultura de templos, né? Eles não criam templos pro rei Thoron, que eles acham que Thoron é louvado através do seu trabalho, né? Seu árduo trabalho. Que a gente pode ver, ó, as torres, né? Em volta de McQueen, que ó, essa aqui é a divisa de McQueen, né? A gente traz aqui para dentro, ó. A gente tem uma torre bem aqui, a gente tem uma torre bem aqui também, ó. Tem outra aqui na frente. Então essas são as torres representadas, né, no brasão, tá? E a gente tem aqui é, outro poço, né, que é chamado de Poço da Tempestade, porque eles acreditam que esse poço foi cheio através de uma grande tempestade, que o buraco foi aberto por um grande trovão, mandado pelo deus Thoron, e a chuva, que também foi enviada pelo deus Thoron, encheu esse poço aqui, tá? E esse poço, consequentemente, corriqueiramente, ele é abastecido por chuvas, tá? E eles cavam aqui alguns poços artesianos, ó, a gente pode ver aqui, né? Para ali fazer irrigação, né, e cultivação da vegetação. Eles têm o bioma de cogumelos, aqui, que é um bioma raro, tá? E se a gente vamos analisar alguma peculiaridade de McQueen aqui agora. Ó,
McQueen, eles têm, ó, cogumelos, né, na sua alimentação. Tem ervas, né, são usadas para temperos e medicinas. É muito rico, né, eles têm bastante ossos, porque eles são um pouco primitivos, né, um pouco brutos. Tem trigo, né, bastante trigo. Então são bem autossustentáveis, então estão muito bem economicamente, né. Agora a gente tem também aqui um pouco para cima, na ponteira Electabuzz, que é uma cidade de 163 anos, né. Quem é mais velho, Electabuzz ou Mileto? Mileto. Então vamos para Mileto primeiro. Na cidade de Mileto é uma cidade onde tem muitos guerreiros da eletricidade, né? E eles têm ali a receita das tortas, tá? Então eles fazem bastante tortas ali e ali a torta ela é distribuída por toda a aldeia do Raio. As tortas sempre saem de Mileto, tá? É, inclusive é conhecido no mundo como as tortas de Mileto, são conhecidas em todo o mundo, mas são iguarias ali muito raras nos outros reinos, mas é comum na aldeia do Raio, tá? A gente pode ver que o líder Shareba, ele é um Murai, né? E ele tem o poder da luz. Ele é muito fértil, é gordo, ou seja, é um gordinho gostoso, né? Que é gordinho fértil. E é estúpido. Mas você pode observar que ele tem um machadão aqui, ó. Então é um cara que é bem familiarizado com a cultura local. E ele é um péssimo líder, porque ele é ruim de diplomacia, ruim de guerra, péssimo de administração e incrivelmente burro. Tá? Então é um cara beneficiado pela monarquia, né? Ele era filho de líder, faz parte do clã que é líder, então ele acaba herdando, né, sua posição de liderança, não por merecimento. E eles têm a Hero Sword, né, que é uma arma, uma lâmina antiga, né, criada por Ipak, 50 anos atrás, no estoque de Mileto. Agora a gente pode vir aqui para Electabuzz por último, que tem ali como estoque a arma lendária, que é o Defender of Electabuzz, ou seja, o defensor de Electabuzz, que é uma arma criada por Eguve, né, 33 anos atrás. É uma arma lendária de madeira, tá? E que dispara tiros, né? O arcano é muito vivo aqui em Oblivion. Então, essas coisas são possíveis graças à magia local, né? Então, eles canalizam mana e disparam tiros de mana através de madeira, né? É claro que a madeira não consegue concentrar grande quantidade de mana sem explodir, por isso que às vezes eles criam com ferro, com aço e com bronze para ficar mais resistente, mas em Electabuzz eles criam de madeira, tá? Eles são bem primitivos ainda. Eles acreditam muito no machado e na madeira. Eles têm aqui peixe, pão, o básico, né? E a economia forte também, baseada em ouro, tá? Então essas, né, são as três cidades, né? Aqui a gente vê as listas de aldeias. Vamos vir aqui, ó. Vamos o Reino do Trovão. Então essas são as aldeias, né? Essas são as vilas da aldeia do Raio. A gente percebe que Kimberg, com o passar de um pouquinho do tempo, já aumentou a, a questão da lealdade, ó. E Shiva tem aumentado também. Então o rei, o grande rei Getcharo, tem feito um bom trabalho. Parece que o rei mudou. Com a mudança do rei, já mudou um pouco ali a lealdade. Então o rei ele é um pouco mais diplomata. Um rei mais jovem, ele conseguiu ali dar uma contornada na situação, né? Dar mais uma unificada no reino da aldeia do raio, né? E vamos acompanhando aí o que vai acontecer, né? Vamos ver se vai ter uma rebelião ou se o rei vai conseguir sim unificar o planeta. Bom reinado aí pro gay, pro gay Getcharo, pro rei Getcharo, né? Então essa foi a Aldeia do Raio, a gente fica por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!